É com grande alegria que venho aqui para partilhar com vocês, membros e participantes do movimento das equipes de Nossa Senhora, alguns indicativos do tema de estudo deste ano. Nosso objetivo aqui não é especificar cada um dos capítulos, mas primeiramente despertar o desejo em cada um de percorrer este caminho, como um caminho de descoberta, de amadurecimento e de partilha. É válido lembrar, caro casal, que a cada ano, cada tema de estudo é uma oportunidade clara de ampliar nosso conhecimento, reconhecendo assim todo o esforço de uma equipe internacional que preparou este material. No entanto, é fundamental a disposição de cada um em aprofundar este tema, aprofundar este material. Podemos ter a melhor equipe, podemos ter o melhor texto, as melhores indicações, os melhores questionamentos, mas continua sendo fundamental o desejo de cada um mergulhar no estudo, mergulhar com o coração para que então os frutos possam vir na vida de cada um. O tema deste ano versa sobre o matrimônio, o sacramento de missão, com o lema a partir do texto de Lucas, capítulo 10, versículo 1. E os enviou 2 a 2 à sua frente. É válido destacar que Jesus nos envia antes que ele chegue. E acima de tudo, nunca nos envia sozinhos, sempre com o outro, para que diante das dificuldades da missão, um possa ser força e esperança para o outro. Falar de missão associada ao sacramento do matrimônio é primeiramente desejar que cada casal se sinta uma testemunha viva, um sinal sensível e visível do amor de Deus. Por isso, ser uma testemunha no ambiente ao qual vivemos é, acima de tudo, entender o matrimônio como um aspecto missionário. Desejo, então, que cada casal possa assumir esta característica de ser um casal missionário. Por isso, convido você a percorrer estes momentos refletindo, iluminando a vida e, acima de tudo, renovando a alegria do nosso coração. Vamos lá? E eu começo falando sobre a estrutura de cada capítulo. Cada capítulo, caros casais, ele está estruturado de uma forma que nós possamos perceber a progressão que existe durante a reflexão do tema de estudo. Por isso, a espinha dorsal está composta, primeiro, de uma oração ao Espírito Santo. Não somos missionários se não percebermos a fecundidade do Espírito Santo na nossa vida, na vida da igreja. A igreja existe até hoje porque na sua alma está esta presença do Espírito que nos coloca adiante. O segundo elemento é justamente a apresentação de alguns indicativos de reflexão, associados ao tema principal. A cada capítulo vai trazer a nós alguns indicativos que nos farão pensar sobre o sacramento, sobre a missão, sobre a índole do movimento e como então podemos corresponder ao anseio de Deus na nossa vida. O terceiro ponto de cada tema serão textos para reflexão, trazidos
do Papa Francisco, trazido dos escritos do próprio Padre Caffarel e de tantas outras realidades, apontando assim um caminho do magistério da vida da Igreja, das indicações que vêm do próprio movimento, como forma então para dar sustento, para ser o alicerce daquele tema que a cada mês poderemos refletir. Depois, o encontro traz para nós sugestões para o dever de sentar-se. Praticar este ponto concreto de esforço, caro casal, é justamente responder a este anseio missionário, percorrer os caminhos da própria conjugalidade. O quinto elemento que nós vamos encontrar na estrutura de cada encontro está então em alguns indicativos e passos para a reunião de equipe, ou seja, elementos para a coparticipação, textos bíblicos, partilha de um ponto concreto de esforço, perguntas para a troca de ideias e concluindo com uma oração litúrgica. Esta espinha dorsal de cada encontro será preenchida com as contribuições de cada um, transformando o texto ou o tema em vida, dentro da realidade do casal e da própria equipe. Que cada encontro com essa estrutura possa ajudá-los a, acima de tudo, viver esta vocação missionária. Muito bem, vamos lá para o primeiro capítulo, que traz como tema a dimensão missionária das equipes de Nossa Senhora. É importante considerar que a missão permanece como algo prioritário na vida da Igreja. Mais do que nunca, a missão deve acontecer no seio familiar. Por isso, a dimensão missionária das equipes de Nossa Senhora encontrará no seio familiar o ambiente para a vivência desta tarefa. Para o Padre Caffarel, a família tem a vocação de se tornar o ambiente original da missão. A missão, de acordo com o Padre Caffarel, consiste em fazer o divino penetrar na realidade humana, a partir do exemplo do mistério da encarnação. Por isso, na vivência do carisma das equipes de Nossa Senhora, há uma participação pelo casal na santificação do mundo, com aquilo que no tema nós veremos que ele chama de cristianização do amor do casal. A missão será sempre uma consequência de uma resposta vocacional. A missão de cristianizar o amor conjugal passa pela proximidade que o casal vai adquirindo junto do Cristo, junto de Deus, na medida em que vive os pontos concretos de esforços, e assim então vai mais uma vez esforçar-se para torná-lo presente nos ambientes aos quais o casal vive. Olhe para este primeiro capítulo com o desejo de entender o carisma missionário do movimento que passa pelo testemunho conjugal. Entendendo isso, você entenderá então o que significa ser um casal missionário dentro da vida da Igreja, dentro do próprio movimento. Capítulo 2 traz como tema o matrimônio, um caminho para a santidade. Primeiramente, eu gostaria de dizer que falar de santidade não deve ser algo que nos assuste ou que nos traga insegurança, medo ou distanciamento. Ou seja, falar de santidade não deve ser para nós
um tema, uma meta e uma atitude estranha. A santidade é meta de todo batizado. Todos são vocacionados, chamados a este objetivo. Buscar a santidade pelo matrimônio não consiste numa exclusividade, mas uma oportunidade de ampliar os espaços para que a graça de Deus atue em vocês e os façam instrumentos para que também outros sejam santificados. Construir um caminho de santidade não é colocar sobre o próprio casal uma redoma de vidros que faça com que vivam isolados. Mas viver a santidade, construí-la, é acima de tudo querer multiplicar a presença de Deus, multiplicar as virtudes e os dons de cada um. A santidade está no início e no fim da vida de cada casal. Esta santidade, então, deve ser entendida como a união efetiva de Deus ou com Deus, e acima de tudo, transformando esta união efetiva com Deus em testemunho a partir do amor conjugal. A presença de Deus na vida conjugal santificará o amor existente entre vocês e, consequentemente, os tornará sinal, testemunha de um amor santificador. Assim, o esforço da oração e a ascese que sempre são exigidos pelo movimento será um caminho para esta santificação. Quanto mais rezarem, quanto mais viverem os sacramentos da reconciliação, da Eucaristia, quanto mais então desejarem estar na presença de Deus, vão poder perceber a santificação do amor que existe entre vocês e assim então transmiti-los a tantos outros. A primeira missão do casal será então construir a santidade. Olhe para este segundo capítulo com o desejo então de entender o que é santidade e como você a constrói em si e no outro. Neste capítulo 3, nós temos como tema marido e mulher. Vós sois por Cristo encarregados da missão junto ao vosso cônjuge. Refletir sobre a responsabilidade pela santificação do cônjuge é um dos objetivos deste capítulo. A missão é um deslocar-se, é ir ao encontro. Neste capítulo, nós vamos perceber que a construção da santidade conjugal torna-se uma atitude missionária a partir da entreajuda imbuída da caridade que se desenvolve em 3 dimensões. Primeiro, olhar como Deus olha. Segundo, aconselhar o seu cônjuge. E terceiro, apoiá-lo fielmente em seus esforços. A santidade como missão vai ser expressa ainda pelas atitudes de amor para com o outro. Lembre-se, nós seremos julgados pelo amor que praticamos ou que deixamos de praticar. A responsabilidade pela santificação do cônjuge como atitude missionária concretiza-se nas etapas da profundidade do relacionamento conjugal, do amor vivido e partilhado e também da comunhão construída. Olhe para este capítulo e veja no caminho da caridade
não apenas como ação social, mas caridade como expressão do amor, a luz para a santificação do outro. Capítulo 4. A missão do casal em relação às crianças. Se no capítulo anterior falávamos da construção da santidade no outro, agora a missão do casal se volta para os filhos. Todos nós passamos pela experiência de ter nos pais os referenciais nas primeiras etapas da vida, ao menos. São nossa segurança, apoio, conforto e amparo. A missão do casal consiste também na atenção ao processo de educação na fé junto aos filhos. Eis o grande desafio. Por isso, a santidade do casal fará um grande caminho evolutivo quando se esforçam para construir a presença de Deus no coração e na vida dos filhos. No processo de evolução tecnológica que vivemos hoje, a evangelização dos filhos permanece como um desafio que exige de vocês, pais, um grande empenho, uma grande coragem, uma perseverança. Este esforço se traduzirá com sinais de santidade na vida do casal. Por isso, na medida em que o casal revela a existência de Deus, isso não se torna apenas um elemento teórico, mas é, acima de tudo, uma vivência, uma realidade concreta na sua vida. Quando os pais falam aos filhos do perdão, não se trata também de uma palavra bonita, mas trata-se de um caminho que percorrem em direção ao confessionário. Quando os pais falam da importância da missa, não apenas indicam os horários da missa, mas percorrem este caminho junto com os filhos e demonstram e ensinam o quanto o caminho do domingo é o ponto alto desta vida cristã, ou desta experiência do encontro com o Senhor. Olhe para este capítulo e perceba quais têm sido os seus esforços para que a presença de Deus seja uma realidade na vida dos filhos. Capítulo 5. O ministério da hospitalidade. Sabemos o quanto estar na casa do outro foi um gesto muito significativo para Jesus, expressando a hospitalidade de Deus para com os excluídos. Neste capítulo, meus irmãos e irmãs, nós temos a oportunidade de refletir sobre a dinâmica da família como igreja doméstica, lugar desta hospitalidade. A hospitalidade refletida e apontada neste capítulo vai além da construção de um momento social. É justamente realizá-la com as características cristãs. Ou seja, fazer da casa um lugar do acolhimento do outro, da sua interioridade, das suas alegrias, sofrimentos, pensamentos e sentimentos. A hospitalidade cristã se caracteriza pela abertura da casa do coração para oferecer a quem chega as riquezas construídas no cotidiano da família. Não será uma farsa, mas será, acima de tudo, uma oferta. É como dizer: o que temos e somos, lhe oferecemos. Por isso, meus irmãos, compreender a hospitalidade cristã é construí-la a partir de 3 elementos: simplicidade, alegria
e verdade. Que neste capítulo nós possamos então observar como o lar torna-se o lugar desta hospitalidade e como casal e família todos têm ofertado ao outro a riqueza que constroem a partir da vivência dos pontos concretos e também a partir do princípio cristão que desenvolvem no caminho da vida. Capítulo 6. Uma missão em relação aos outros casais. Meus irmãos e irmãs, o caminho dos temas ou dos capítulos vem sendo construído. O olhar para si, o olhar para o outro, para os filhos, para o lar e agora para aqueles que encontramos no caminho da missão e que tornam-se sinais da presença divina e também lugares do nosso compromisso evangelizador, ou seja, os outros casais. Nas raízes do movimento das equipes de Nossa Senhora, é fundamental o sentido do testemunho, não apenas como uma palavra bonita, mas como uma atitude decorrente de um esforço conjugal. O testemunho atrai muito mais do que as palavras. Por isso, a vivência do sacramento do matrimônio na esfera da missão consiste em ajudar tantos outros a encontrar e a construir a sua espiritualidade conjugal. Quantos de vocês foram envolvidos por este desejo a partir de um trabalho pastoral, por exemplo, dos encontros de noivos, e hoje encontram nas equipes uma continuidade para vivenciar este alimento salutar? Veja o quanto o engajamento pastoral é fundamental. A igreja conta com vocês, caros casais, para evangelizar tantos outros que batem às vezes à porta da igreja para celebrar o sacramento matrimonial, mas ainda enxergam o sacramento matrimonial apenas como um momento social. Seja um casal missionário, através de um trabalho na paróquia a qual você frequenta, e esforça-se para construir esta santidade na medida em que você também faz da reunião mensal de equipe um lugar para fortalecer a missão. Assim, você estará também cuidando dos outros casais. Capítulo 7. O lar apóstolo. A missão é um caminho que percorremos no próprio interior, no outro, com o outro, e também o fazemos na longa estrada da vida. Já dissemos aqui que missão é deslocar-se. Assim, este capítulo quer ajudar-nos a refletir sobre o compromisso missionário que vai além de nossa casa, mas acontece lá fora. Um dos meios que o Padre Cafarel aponta está na Palavra de Deus. Recordemos, somos enviados 2 a 2 para anunciar. A palavra, meus irmãos e irmãs, é viva, eficaz, edificante e transformadora. Os destinatários da missão vivida por Jesus acolheram profundamente sua palavra e encontraram nela um sentido novo para a vida. Os destinatários da missão do casal equipista continuam na mesma linha de Jesus. Muitos casais que estão perdidos precisam ser encontrados e confortados com a palavra de Deus
acolhendo então assim o seu amor, o amor divino para com eles. Há um ateísmo, um pelagianismo, um gnosticismo que se multiplica cada vez mais junto de tantos que conhecemos e outros que não conhecemos. Ser casal missionário é mostrar a tantos o valor do ponto concreto de esforço, da escuta e meditação da palavra. Ou seja, como ela transforma vidas. Capítulo 8, chegamos ao final com o tema A Missão do Céu. Somos peregrinos e nosso destino é o céu. Queremos um dia participar da festa da eternidade, do banquete eucarístico de forma plena. No processo missionário conjugal, percebemos o valor e o sentido da caridade, como sentido de amor, de ação pelo outro, em favor do outro. Por isso, é uma atitude missionária construir no cônjuge o desejo do céu. E assim, então, a caminhada terrena vai despertando nos casais uma esperança de viver plenamente em Deus. É natural que ao longo deste caminho ocorram as situações de viuvez. No entanto, elas também tornam-se um sinal deste caminho missionário. Quando desejam, então, quem fica, experimentar no céu o sentido pleno do amor conjugal buscado e vivido aqui na terra. Desejar, buscar e alcançar o céu é um compromisso missionário. Olhem para este capítulo e vejam que todo esforço na vivência missionária do casal, em família, no lar, na busca pelo outro, tem em vista chegar à realidade celeste. Queremos ser discípulos missionários que alcancem o céu e que apontem para tantos outros o caminho da salvação. Quero desejar a vocês, caros casais, que esses 8 temas ou 8 capítulos os ajude ou nos ajude cada vez mais a perceber a importância dessa dimensão missionária na vida da igreja, na vida do movimento, na vida do casal. Sentir-se missionário é sentir-se sempre provocado pelo Senhor a dar um passo à frente, a testemunhar a grande alegria deste encontro que nós fazemos com Ele, na vivência de cada um dos pontos concretos de esforço. Quero desejar que essas palavras que trouxemos despertem em você o desejo de mergulhar profundamente a cada reunião de equipe e sentir esta provocação de deslocar-se, de mover-se, de ir ao encontro e, acima de tudo, olhar para aqueles que estão ao seu lado e dizer: como casal missionário, eu pude perceber esta dimensão do sacramento do amor, de que este sacramento, ou seja, o matrimônio, é efetivamente um sacramento missionário. Deus lhe abençoe, fique na paz, obrigado pela sua atenção e pela sua paciência.